Boa tarde a todas e a todos. Bom, vamos dar início, então, à primeira mesa da tarde, que é composta, então, pelo professor Roberto Moll Neto, que é doutor em Relações Internacionais, pelo PPG-RI, mestre em História pelo PPG-H da UF, graduado em História pela UF e graduação em Relações Internacionais pela Unesa. Tem interesse e experiência em pesquisa nos seguintes temas: História dos Estados Unidos, História das Relações Internacionais dos Estados Unidos, História da relação entre Estados Unidos e América Latina, Métodos e Teorias em História das Relações Internacionais e História Global, História do Neoliberalismo nas Américas e História do Neoconservadorismo nas Américas. E composta pelo professor Luiz Armando Gandim, da URGS, graduado em Ciências Sociais, mestre em Sociologia, doutor pela Universidade de Wisconsin-Madison. Professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desenvolve pesquisas na área de educação, com ênfase em sociologia da educação. Então, essa mesa hoje, a ideia é a gente falar um pouco mais das bases teóricas, das políticas conservadoras. Acho que isso nós já começamos desde ontem a tratar, especialmente com a fala da professora Miriam pela manhã, que trouxe esses conceitos para a gente. E a ideia é a gente aprofundar um pouco essa discussão, falando, então, dessas bases mesmo teóricas que sustentam todas essas discussões. Então, quero agradecer muito ao Gandim e ao Roberto por estarem aqui, pela disponibilidade em aceitar esse convite. Acho que é muito importante esse diálogo, né, nesse momento. A gente fica muito feliz de contar com a presença de vocês aqui. E nós vamos começar, então, pela fala do professor Roberto. Só me avisa quando eu passar de 10 e quando eu passar de 20. Porque senão eu vou até a semana que vem. Mas, enfim. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito para mim na pessoa da Iana para estar aqui. Eu não é exatamente a minha área, de qualquer forma. Na verdade, acho que é a área de nós todos que lecionamos, né? Então, isso é importante. Mas não é a área no qual eu me debruço para estudar especificamente políticas de educação. A minha área é mais história dos Estados Unidos, história das relações internacionais dos Estados Unidos, mais política, na área de política econômica dos Estados Unidos, né? Então tem uma interseção com política pública e com relações internacionais. E eu sempre, meu caminho de pesquisa sempre foi através do fenômeno do neoconservadorismo nos Estados Unidos. É um fenômeno que ficou muito evidente, que ganhou esse nome muito mais no governo Bush, nos anos 2000, depois dos atentados de 11 de setembro, etc. Mas que, na verdade, é um fenômeno e a construção de um movimento que surge nos anos 80, com uma característica um pouco diferente dessa que se apresentou durante o governo Bush nos anos 2000. E eu vou me debruçar mais para falar dos anos 80, porque nos anos 2000 eles ganham um caráter, a política externa se torna algo muito central para os neoconservadores nos anos 2000, mas nos anos 80 era a política pública que era a discussão central deles, né? Então aqui eu vou fazer minha apresentação, eu não uso slide, eu uso um mapa mental, que é mais para mim do que para quem está vendo, mas enfim, acho que dividir com as pessoas também é bom. E o mapa tem muitas coisas, mas eu vou me deter em duas coisas principais, que é a formação desse movimento neoconservador enquanto grupo primeiro, depois a formação das ideias desse movimento neoconservador e, por fim, se sobrar tempo, espero que sim, eu vou falar uma coisa que eu preparei especificamente para cá, que é sobre as políticas de educação do governo Reagan, né, nos anos 80. Mas então esse grupo, né, a formação desse movimento neoconservador vai se dar principalmente na verdade, nos anos 60, que eles começam a se formar, né, e nos anos 70, mas vai ser construído, né, no espaço do City College de Nova York. Né, e dois grupos específicos vão ser importantes para a formação dos neoconservadores. Primeiro, ex-trotskistas. Né, a maior parte dos neoconservadores são ex-trotskistas. A maior parte da primeira geração de neoconservadores nos anos 80 são ex-trotskistas. E uma outra parte
desses neoconservadores vem do que se chama nos Estados Unidos de Cold War Liberals, né? São os liberais que tinham uma perspectiva progressista, mas eram anticomunistas. Muito característicos dentro do Partido Democrata, né, esses caras. Mas eu acho importante marcar a questão dos trotskistas, porque isso é algo que é fundamental na percepção do neoconservadorismo. E quando eu conversava numa outra semana com a Iana, eu falava com ela que, inclusive, esse fenômeno dos ex-trotskistas que partem para o conservadorismo é um fenômeno que, inclusive, a gente vê no Brasil também. E isso é muito curioso. E esse caminho é feito, né, via a oposição do stalinismo e da burocratização do Estado, né, da percepção da burocratização do Estado pelos trotskistas de forma geral, que nos Estados Unidos vai se transformar numa oposição ao New Deal, né, que é o New Deal é aquele conjunto de propostas e de políticas públicas desenvolvido a partir da década de 30 nos Estados Unidos como resposta à crise de 1929, né, e é no New Deal que se estabelece aquilo que é mais ou menos um estado de bem-estar nos Estados Unidos. Não sei se dá para a gente chamar o New Deal de um estado de bem-estar social, né, a discussão é enorme, tem gente que não considera as políticas públicas dos Estados Unidos como um estado de bem-estar social completo. E na perspectiva desses ex-trotskistas, inicialmente, esses liberais New Dealers, né, os que apoiavam o New Deal, haviam se afastado completamente do compromisso do compromisso e da ampliação de oportunidades iguais e de proteção para todos, né, e passaram a perseguir o que eles chamam de igualitarismo pervertido, como excessiva regulação da vida através do Estado. Então, a discussão que se inicia dentro desses grupos ex-trotskistas parte inicialmente desse ponto, né, da ideia de que o New Deal e de que o aprofundamento do New Deal, principalmente nos anos 60, com outro projeto do governo dos Estados Unidos chamado A Grande Sociedade, né, estava excessivamente burocratizando a vida do cidadão estadunidense, intervindo na vida do cidadão estadunidense e desconfigurando as características desse Estado estadunidense, né? E, inicialmente, essa oposição vai surgir com dois ex-trotskistas. Uma coisa que eu me esqueci, eu não gosto muito de citar isso, mas eu vou citar nesse caso porque eu vou recuperar no final e não faz muito... na verdade, eu acho que é desimportante, mas a maior parte dos neoconservadores também, no início, na primeira geração, eles são de origem judaica, né? Eles são da diáspora judaica. Mas a maior parte deles não tem nenhuma ação religiosa, né, inicialmente. E os dois aí que eu vou citar agora são os dois pais do neoconservadorismo, o Irving Kristol e o Norman Podhoretz. Esses dois caras, eles têm toda essa trajetória de uma origem judaica, flertaram com a esquerda. O Norman Podhoretz não chega a ser um trotskista, mas o Irving Kristol chega a ser. Mas os dois flertaram com a esquerda e com a nova esquerda nos Estados Unidos. E dão uma guinada, principalmente no começo dos anos 70, no final dos 60 e no começo dos anos 70. E eles vão ser os fundadores de duas revistas importantes para o pensamento neoconservador, a The Public Interest, cujo editor é o Irving Kristol, e a Commentary Magazine, que é uma revista antiga, desde a década de 30, mas que vai ganhar um novo caráter com a editoria do Norman Podhoretz. E eles vão se consolidar, é algo que não é imediato, né, não é um processo imediato. O Norman Podhoretz, por exemplo, ele era filiado ao Partido Democrata, mas eles vão se filiar no Partido Conservador. A consolidação e a filiação desses dois caras e do neoconservadorismo de forma geral vai se estabelecer no Partido Republicano, né, de viés conservador. Todos esses dois caras são de Nova York, né? A origem do movimento neoconservador é de Nova York, onde estão os elementos, talvez os grupos mais progressistas da política estadunidense. Mas, embora eles nasçam no norte, em Nova York, vai haver uma consolidação do neoconservadorismo no sul, que é fruto não só do realinhamento político que ocorre nos Estados Unidos nos anos 60, é uma outra discussão enorme que não vale a pena a gente entrar aqui, mas o sul dos Estados Unidos se torna extremamente republicano a partir dos anos 60. Mas não só por causa do alinhamento político no sul dos Estados Unidos, mas por causa das questões raciais no sul dos Estados Unidos, né? Então, acredito que todos saibam, mas a gente está falando o sul dos Estados Unidos vivia e vive ainda, né, uma segregação racial, vivia muito mais forte até os anos 60, hoje em dia ainda vive. E essa segregação racial
constantemente sendo atacada, né, nos anos 60, pelas políticas públicas, inclusive, vai fazer com que o neoconservadorismo tenha muito eco, e a ideia de não intervir no Estado, do Estado ser excessivamente interventor, vai ter muito eco no sul dos Estados Unidos, porque vão considerar, é claro, o fim da segregação racial, uma intervenção direta do Estado, e isso vai ser visto como um elemento negativo. Né? A coroação dos neoconservadores vai ocorrer no governo Reagan, né, quando o representante neoconservador chega pela primeira vez à Casa Branca, e numa aliança, que não é uma aliança direta, com teleevangelistas. Né, e a aliança entre neoconservadores e teleevangelistas a gente chama nos Estados Unidos da nova direita. E isso é um termo interessante porque a gente tem chamado de nova direita a aliança que tem se estabelecido entre evangélicos e determinada direita aqui no Brasil. Bom, então, dito isso, eu vou passar mais as questões agora que são relativas à consolidação dessas ideias neoconservadoras. Né? Essas ideias, elas são fruto, e aí no sentido mais ao pé da letra da palavra, né? No sentido da reação aos anos 60. Né? O neoconservadorismo é claramente uma reação aos anos 60. Portanto, é um movimento reacionário. Né? E aí a gente tem a palavra ao pé do seu próprio significado, da etimologia. E é uma reação a 3 fenômenos dos anos 60. O primeiro fenômeno, a grande sociedade, que é um aprofundamento das políticas públicas iniciadas no New Deal. Um segundo fenômeno, que é o surgimento da nova esquerda nos Estados Unidos, eu vou passar por esses fenômenos daqui a pouco. E, por fim, a derrota da Guerra do Vietnã. Né? Então, a grande sociedade era um projeto amplo, né, iniciado, foi pensado nos anos Kennedy, mas foi iniciado pelo sucessor do Kennedy, o Lyndon Johnson. E a grande sociedade ganha esse nome porque era a ideia quase de reconstrução da sociedade estadunidense. E a grande sociedade era um grande guarda-chuva com projetos de políticas públicas e direitos civis dentro dela. Portanto, aquelas leis de direitos civis dos Estados Unidos, por exemplo, a lei de direito civil, a lei do direito ao voto, por exemplo, de 1965, ela é parte desse grande guarda-chuva que a gente chama de grande sociedade. Mas, para além das questões de direitos civis, vai existir dentro da grande sociedade um outro projeto, um outro grande projeto, chamado a Guerra à Pobreza nos Estados Unidos. Existia uma discussão muito grande, os anos 50 são os anos dourados dos Estados Unidos, né? São os anos do sonho americano, da construção, da exportação para o mundo do sonho americano, da vida onde o trabalhador estadunidense se transfere para o subúrbio, e esse subúrbio não o nosso conceito de subúrbio, né? Os subúrbios são os bairros fora da cidade, que tem uma qualidade de vida maior nos Estados Unidos. E o trabalhador se transferia para esse subúrbio nos anos 50, onde ele tem acesso, por exemplo, a eletrodomésticos, o acesso é ampliado a eletrodomésticos, todo trabalhador passa a ter o seu carro, por isso ele vai morar no subúrbio, porque ele pode trabalhar de carro. Né, e a vida nos Estados Unidos ganha aquilo que a gente entende e aquilo que ficou consolidado como sonho americano. Entretanto, há uma discussão no final dos anos 50, por um sociólogo chamado Michael Harrington, um sociólogo socialista, abertamente socialista, e que ele escreve um livro importantíssimo, tem em português esse livro, foi editado nos anos 60, eu recomendo a todos, que se chama Outra América, a Pobreza nos Estados Unidos. E ele escreve esse livro para mostrar que a pobreza nos Estados Unidos existia, era um problema sério nos anos 50, e ela estava escamoteada, ela estava escondida por trás da sociedade de consumo. Então ele vai dizer o seguinte, não é porque as pessoas não usam... a pobreza está escondida porque os pobres usam roupas boas, mas elas continuam sendo pobres. Não cheguei nem no começo, mas enfim. Mas tudo bem. Vou tentar me policiar em algumas coisas. Bom, e aí é construído o programa da Guerra à Pobreza para tentar dar conta disso, porque a pobreza começa a aparecer nos Estados Unidos de forma mais sintomática nos anos 60. E no final dos anos 60 há uma crise econômica global, né, a crise econômica que, durante algum tempo, a historiografia econômica no Brasil, mais no Brasil, isso é uma coisa para se discutir, né, coloca a crise econômica no bojo da crise do petróleo, mas isso não é verdade. Todos os dados econômicos mostram que a crise econômica, os primeiros indícios da crise econômica são de 68 e não de 71 ou de 73, quando tem um choque do petróleo. Mas essa crise econômica é uma crise, eu vou pular
algumas coisas, né? Essa crise econômica é uma crise que ela é característica, ela é uma crise sui generis no capitalismo, né? E eu sou um daqueles que acredita que essa crise nunca foi superada, e ela é uma crise que agrega a estagnação econômica com inflação, né? Então é uma crise sui generis do sistema capitalista, que nos Estados Unidos se considerou uma crise de estagflação. Quer dizer, o país não cresce, mas as pessoas não consomem, o país não cresce, mas de qualquer forma os preços sobem. E essa crise está na gênese do neoliberalismo e da conformação do que é o neoliberalismo e na conformação do que é o neoconservadorismo. Então é um momento de crise, e o neoconservadorismo surge para dar conta dessa crise do ponto de vista econômico e para dar conta do que eles consideravam uma crise moral nessa sociedade. E essa crise moral é reflexo do surgimento das novas esquerdas nos Estados Unidos, né, da ideia de contracultura, da formação das políticas identitárias, dos movimentos sociais gays, negros, imigrantes, que nos anos 60 tem uma força enorme nos Estados Unidos, né? Então, basicamente, os neoconservadores surgem como oposição a esses dois, como reação a esses dois movimentos, e na política externa, como reação à Guerra do Vietnã, que seria a crise moral dos Estados Unidos, né? O reflexo externo da crise moral que os Estados Unidos viviam. Bom, então, qual é a formação desse projeto político, né? Para entender isso, a gente tem que entender um pouco também qual é o clima conservador que vai começar a aparecer nos Estados Unidos a partir da metade dos anos 60. E a primeira coisa que vai informar, o primeiro, talvez, antepassado, antecedente desses neoconservadores, é o que se chama hoje nos Estados Unidos de conservadorismo moderno, ligado principalmente a uma figura importante chamada William Buckley Jr. O William Buckley Jr. era editor de uma revista chamada National Review, que é fundada nos anos 50 e que tem o objetivo de recuperar o conservadorismo e dar um caráter moderno para esse conservadorismo nos Estados Unidos. Os conservadores modernos, e William Buckley Jr., eles não são neoconservadores, mas eles são uma inspiração do neoconservadorismo. Embora esses dois grupos não se deem muito bem do ponto de vista da vida deles, né? No Netflix tem um documentário interessante sobre os debates do William Buckley Jr. e do Gore Vidal nas eleições dos Estados Unidos nos anos 60. Ali dá para entender... Saiu? Tinha então. Mas naquele documentário dava para entender exatamente qual era a lógica do William Buckley Jr. Mas para ser bem rápido, né, nos Estados Unidos, por incrível que pareça para a gente, o que possa parecer para a gente, o conservadorismo é uma percepção de mundo estranha ao estadunidense de forma geral. Né, o conservadorismo clássico, burkeano, europeu, é estranho ao estadunidense de forma geral. Né, e é estranho porque os Estados Unidos eram uma colônia inglesa, né, e a ruptura com essa colônia inglesa se dá nos marcos do liberalismo do século XIX. Né, e a ideia dos pais fundadores, a construção do mito da nação estadunidense, ela se dá sobre uma percepção de liberalismo que a gente pode entender como conservador no Brasil, mas de um liberalismo clássico que é oposto ao conservadorismo burkeano. Mas esses conservadores nos anos 50 eles vão tentar recuperar perspectivas conservadoras e dar um caráter moderno para essas perspectivas. E dois elementos vão ser chaves para isso. A ideia de que a virtude moral ela é impossível sem a liberdade de escolha e a imposição social. Quer dizer, é impossível que o indivíduo tome decisões moralmente virtuosas individualmente se o Estado corrompe esse indivíduo ou se o Estado interfere nas decisões desse indivíduo. E uma outra percepção de que a liberdade, no sentido libertário, ela é impossível sem um objetivo transcendental, moral, religioso. Quer dizer, a liberdade econômica plena, ela só é possível se há um sentido moral por trás dela, porque se não há um sentido moral por trás dela, essa liberdade não é completa e não é livre. Então, na perspectiva deles, esse estado de bem-estar social do New Deal, nos anos 50, eles estão escrevendo nos anos 50, vai violar a liberdade econômica e a liberdade de escolha de consequência moral. Esses caras não são neoconservadores, mas esse pressuposto é importante para a gente entender o neoconservadorismo. Em virtude do tempo eu vou pular algumas coisas, né? Um outro autor que escreve nos anos 60, que é importante para a formação do neoconservadorismo, é um jornalista chamado Ken Auletta. Ele escreve um livro chamado The Underclass,
E esse livro ele vai sugerir que as políticas de bem-estar social e a guerra contra a pobreza geravam uma nova subclasse, portanto elas tinham um caráter muito mais negativo do que positivo. E essa subclasse dele é dividida em 4 grupos de pobres passivos, que preferem a ajuda do governo do que trabalhar, pobre hostis, né, que não tem perspectiva de futuro, né, e por isso escolhem a criminalidade, pobres traumatizados, que são bêbados, preguiçosos, desabrigados, né, e pobres que, na verdade, são desonestos e preferem o submundo da economia, como a prostituição e o golpismo. Tem coisas muito parecidas, eu estou mostrando que tem coisas muito parecidas do que já foi discutido aqui, inclusive. Né, um outro é o George Gilder, mas esse eu deixo para depois. Mas esse clima conservador que vai fomentar, por um lado, o neoconservadorismo, e, por outro lado, a referência neoliberal. A gente acha que o neoliberalismo é algo dos anos 70, mas o neoliberalismo é uma construção dos anos 30, também de oposição ao New Deal. O primeiro grupo de formação neoliberal foi uma organização, foi um grupo que se junta na Montpellier Society, na Suíça, né, com esses caras que a gente está ouvindo, a gente ouve a juventude, a meninada, recuperar eles aí hoje em dia. Mises, Hayek, né, esses caras se reuniram nos anos 40, nos Alpes suíços, para discutir a política econômica global, né, pouco antes da guerra, né, e conformam isso que a gente chama de neoliberalismo. Né, e esse neoliberalismo, ele nada mais para mim a melhor definição do neoliberalismo é essa, é a expressão política de um resgate da economia neoclássica. Né, e tem muitos neoliberalismos também. Né, hoje em dia a gente tem umas 4 ou 5 ramificações de neoliberalismo, mas aí também é uma outra conversa. Mas os neoconservadores eles vão estar pautados, sobretudo, pelo neoliberalismo da escola de Chicago, né, do Milton Friedman. E esse neoliberalismo da escola de Chicago, do Milton Friedman, ele abandona algumas concepções morais que, inclusive, existiam lá no Mises. O Mises, por exemplo, é um cara extremamente religioso. Né? Mas na escola de Chicago, essas questões morais são abandonadas em nome da superação do capitalismo pela austeridade e pelo ajuste recessivo. Né? Eu diria mais, a superação do capitalismo, da crise do capitalismo dos anos 60, né? pela ideia tá me fugindo o termo, mas de aperfeiçoamento econômico o tempo inteiro. Né, de que a sociedade precisa se aperfeiçoar economicamente. E ele é baseado em alguns princípios. Primeiro, no corte de gastos públicos. Né, esse corte de gastos públicos abriria, na verdade, setores da economia antes fechados, como a educação, segurança. Eu estou me referindo não só à segurança pública, mas à seguridade social, justiça e saúde. Né, se a gente pegar Capitalismo e Liberdade, do Milton Friedman, para ler, né, inclusive a justiça é privatizada no Capitalismo e Liberdade. As discussões judiciais têm um caráter privatizado. Cheguei nem nos neoconservadores, ainda faltam 5 minutos. Bom, eu vou passar rápido. Impostos regressivos, uma desregulamentação da economia, juros e câmbio flutuante. Né, E essa política pública dos neoliberais é uma política pública pautada na ideia de produtividade, né, na ideia a própria ideia de política pública é uma antítese negativa ao esforço individual. Quer dizer, o esforço individual é positivo e a política pública é algo negativo. Né? A ideia de empreendedorismo como positivo e como oposto à política pública, de trabalho duro como oposto à política pública e sinônimo da vida. A própria vida ela é definida pelo trabalho e pelo trabalho duro. Né? Bom, as questões são todas resolvidas no mercado. Né? Então, por exemplo, programas de renda mínima, programa de vouchers, impostos negativos, tudo isso são políticas que foram adotadas de forma progressiva em governos na América Latina, mas que têm uma origem neoliberal, lá no Milton Friedman. É claro que tem uma diferença. Né? Para os neoliberais, essas políticas, isso que se resolve no mercado, vouchers, impostos negativos, esse tipo de política pública, são específicas e restritas para grupos sociais, o que progressistas adotaram isso de uma forma muito mais ampla. Né, mas, por exemplo, política de cotas, e aí uma redefinição do que é cidadania. Eu posso voltar nisso depois, eu quero falar dos neoconservadores, senão não faz nem sentido. Né? E os neoliberais dão pouca importância à moralidade e aos costumes.
isso é importante. As soluções sobre questões de costumes, né, são dadas no mercado. Então, quer dizer, se o neoliberal é a favor ou contra o aborto, para ele pouco importa. Né? Na verdade, o que importa é se a clínica de aborto estiver funcionando, se tiver gente para pagar o aborto, beleza, ok, que paguem. Então, é decidido no mercado. A questão das drogas é a mesma coisa, da imigração é a mesma coisa. Os neoliberais, de forma geral, eles são favoráveis à migração, desde que esses imigrantes não tenham direitos sociais. Né? Que esses imigrantes conformam mão de obra barata. A questão das drogas se resolve no mercado. Se vender e vendeu, está ótimo. Se não vender, problema. Né? Então tudo isso se resolve no mercado. É claro que há uma diferença do que eu estou chamando de neoliberalismo nos Estados Unidos para o que é o neoliberalismo na América Latina. E a gente pode voltar a isso depois. Porque na América Latina eu acho que tem contornos que são morais, né? Que nos Estados Unidos não tem. Para ficar claro assim, um exemplo de neoliberalismo nos Estados Unidos é o grupo do Clinton. Né? O Bill Clinton é um exemplo do grupo neoliberal que encampou o Partido Democrata nos Estados Unidos e promoveu um projeto neoliberal, ainda que de forma moderada. Para os neoconservadores, e aí entrando diretamente nos neoconservadores, o problema principal para eles, a crise era um problema estrutural, a crise econômica era um problema estrutural. E é um problema estrutural, primeiro, por causa da interferência do governo na economia e na área social. Quer dizer, o problema da crise nos Estados Unidos econômico era um problema de déficit econômico, porque o governo gastava muito. Gastava muito com programas públicos, de políticas públicas, e esse era um problema, por um lado, econômico. Né, gerava os gastos do governo com programas sociais, o gasto com a grande sociedade, com a guerra à pobreza, gerava inflação, endividamento e prejuízo à produtividade, né, e, portanto, isso enfraqueceria o país. E, nesse ponto, eles estão iguaizinhos na mesma página que os neoliberais. Mas tem algo diferente. O que é diferente entre os neoconservadores e os neoliberais é que os neoconservadores vão desenvolver uma oposição moral e conservadora aos programas sociais. Né, a ideia, eles estão baseados sobretudo na ideia de que a segurança econômica desestimula o trabalho e a inovação. Né, e por que a segurança econômica desestimula o trabalho e a inovação? Porque a segurança econômica, né, constrói uma dependência dos indivíduos e dos grupos sociais ao Estado. Então, se esse indivíduo tem toda uma rede de segurança social por trás dele. E isso significa que ele pode perder o emprego, por exemplo. No caso das mulheres, isso significa que ela pode se separar e continuar alimentando o filho dela. Né? No caso do trabalhador, significa que ele pode perder o emprego e continuar tendo um prato de comida. E essa era a ideia do New Deal e era a ideia do aprofundamento disso na guerra à pobreza. Que era visto durante 30 anos nos Estados Unidos como algo extremamente positivo. Quer dizer, a mulher pode se separar e vai continuar alimentando os filhos, porque ela... Existe um programa social nos Estados Unidos, existe até hoje, inclusive, os neoconservadores não conseguiram destruir completamente, chamado AFDC, né, que oferecia ajuda a mulheres com filhos e que se separavam e não tinham emprego, por exemplo. Os trabalhadores que, porventura, perdessem o emprego também teriam essa rede de seguridade por trás, e nessa rede de seguridade eles teriam a chance de sobreviver, de ter um prato de comida, sem ter que trabalhar por qualquer salário. Né? Enfim, tem vários casos. Para eles, para os neoconservadores veem isso como um elemento da crise econômica e um elemento de crise moral da sociedade estadunidense. Por quê? Porque essa rede de seguridade, primeiro, afeta a produtividade. Os trabalhadores não vão trabalhar como devem, de forma produtiva, porque sabem que se forem mandados embora, vão ter como sobreviver e não importa. Por outro lado, valoriza a leniência, a dependência, o consumo de drogas, a violência, o sexo, a pornografia. Por quê? Porque, obviamente, se esses caras estão fora do trabalho, né, e se eles estão fora do trabalho, eles podem adotar qualquer outra atividade, eles não precisam ter uma preocupação com a correção moral daquela sociedade, eles podem, inclusive, ter dinheiro para consumir drogas mesmo sem trabalho, consumir sexo pago, consumir pornografia, enfim. A base disso está na ideia de que o indivíduo estaria trocando a sua lealdade sobre a família, a igreja e a comunidade pela lealdade do Estado. Então, o indivíduo, no momento de crise econômica, ao invés dele pedir ajuda à igreja, à família, né, ele se
Ele não precisa disso, ele não precisa pedir ajuda à igreja, à família. As mulheres não precisam continuar casadas com os homens, porque o Estado pode oferecer sustentação a ela e, portanto, a lealdade dela se estabelece com o Estado e não com a família, ou com a igreja, ou com a comunidade. E isso também seria um combustível para essa nova esquerda nos Estados Unidos, que é feminista, para essa nova esquerda que defende políticas de identidade para homossexuais, é a nova esquerda que defende também o movimento operário, né? E, obviamente, a universidade vai para o centro dessa discussão. E a universidade vai para o centro dessa discussão porque a universidade ela é o espaço de debate, ela é o espaço da formulação de programas sociais em momentos de crise, e ela é o espaço de contestação de contracultura nos Estados Unidos contra essa cultura tradicional estadunidense. Né? Então a universidade ela vai para o centro desse debate, a ponto de um sujeito, né, chamado David Horowitz, um neoconservador, que surge nesse bojo, surge da esquerda, né, ele vai ser o cara entre os neoconservadores especializados na discussão da educação universitária. E aí, enfim, eu tenho muitas outras coisas para falar, mas não... Bom, o David Horowitz ele vai escrever um livro como esse daqui, né, Os 100 Professores Mais Perigosos da América. E cada capítulo é sobre um professor perigoso que defende o estado de bem-estar social e que, portanto, é um esquerdista e defende políticas para minorias. Não sei se tem algum da área, provavelmente devem ter professores da área de educação, mas, por exemplo, da área de história tem um que é lido frequentemente no Brasil, Eric Foner, por exemplo. Tá no livro, tem um capítulo somente para o Eric Foner, é um historiador estadunidense que escreve sobre a Guerra Civil. Então, esse é só um dos livros do David Horowitz, ele tem 3 sobre educação. Juro que eu vou concluir. Mas qual que é o projeto e qual que é a solução dos neoconservadores? Né, o projeto político dos neoconservadores. Primeiro, um projeto político que está pautado pelo nacionalismo, porque tudo isso destrói e enfraquece o país. Né? A leniência, essa segurança econômica que desestimula o trabalho e a inovação, enfraquece o país, a interferência do governo enfraquece o país. Então, um discurso que vai ter por trás dele o nacionalismo. Mas qual é o projeto de política pública, então, desses caras? Primeiro, é a adoção de medidas econômicas neoliberais, com corte de gastos, impostos regressivos, desregulamentação da economia, taxa de juros e taxa de câmbio entregue ao livre mercado, né, e uma moralidade da produtividade. Uma mudança, isso está nos neoliberais, os neoconservadores vão adotar isso também, que é uma ressignificação da cidadania, né, e essa ressignificação da cidadania não está mais na ideia de que o indivíduo ele nasce com direitos. Está na ideia de que o indivíduo tem direitos se ele é produtivo. Né? Se ele é produtivo, ele tem direitos. Se ele não é produtivo, se ele é alvo daquelas políticas públicas que os neoliberais propõem como algo de exceção, excessivas, esses caras não têm direito à cidadania ou têm direito a uma cidadania muito restrita. Um exemplo disso são os imigrantes, por exemplo, mas é uma discussão que eu posso fazer depois. E segundo, acompanhado dessas medidas econômicas, são medidas conservadoras de resgate dos valores supostamente ocidentais ou da civilização ocidental, que tem a ver com moralidade e costumes. Então, quais são esses valores? Né? Uma legislação, por exemplo, que dê mais protagonismo à família, à igreja e à comunidade. Isso tem a ver com a discussão da educação, porque é uma legislação que no governo Reagan, né, ele faz uma campanha prometendo que ele vai consolidar legalmente, né, na Suprema Corte dos Estados Unidos a oração nas escolas públicas e a ideia de homeschooling, né, de educação em casa. Nos Estados Unidos isso já acontecia, mas da consolidação disso por vias legais e reconhecimento disso por vias legais. E criminalização de uma série de fatores como imigração, drogas, a campanha da Nancy Reagan, da mulher do Reagan, sobre as drogas é uma campanha conhecida no mundo inteiro, né, de criminalização das drogas, criminalização da imigração, criminalização do aborto legal. Nos Estados Unidos já existia uma discussão sobre a legalização do aborto em vários estados, de uma decisão da Suprema Corte, né, do Roe vs. Wade, de 65, se não me engano, 63, sobre o aborto, que os neoconservadores vão tentar desfazer. Não conseguem, agora o Trump está tentando desfazer.
uma criminalização das esquerdas e dos movimentos sociais, sobretudo nas universidades, e uma criminalização da sexualidade na esfera pública. E isso numa relação, isso vai ser chave também para uma relação com os televangelistas, né, e com uma aliança televangelista da nova direita. Eu tinha mais coisas para falar, eu tenho umas coisas do Reagan para falar de educação, então se alguém quiser perguntar eu posso responder. Mas não dá mais tempo. Mas uma coisa que eu queria pontuar para encerrar minha fala é que os neoconservadores eles têm uma relação tática com os religiosos e que esse conservadorismo neoconservador não tem uma raiz evangélica como a gente pensa às vezes. Ele tem uma aliança com os evangélicos, mas a raiz é uma discussão econômica, é uma discussão moral que tem fundo na economia, isso é o mais curioso. E eu acho que a gente tem que olhar para nossos problemas assim, pensando um pouco nisso também. E uma segunda coisa é a ideia, e para completar mesmo, é a ideia dessa coisa do Estado mínimo. Né, os neoconservadores e os neoliberais, eles na verdade não falam Estado mínimo, eles falam Estado necessário. E esse Estado, para os neoconservadores especificamente, esse Estado é menos mínimo ainda. Né? Esse é o Estado necessário, é o Estado que ele é forte justamente porque ele é mínimo no setor social. Mas ele não é mínimo em outras áreas. Ele não é mínimo na área da criminalização, do policiamento. E ele não é mínimo, sobretudo, no caso dos Estados Unidos, no financiamento e no orçamento militar, por exemplo. Né, que vai ganhar uma nova dimensão com o Reagan. Bom, mas é isso, eu tinha muita coisa, infelizmente eu não vou ficar aqui me martirizando, mas tenho que entregar o microfone, senão a Yane me mata aqui. Bom, vai ter que trocar, né? Bom, então agradeço muito ao Roberto. Desculpa, Roberto, ser insistente pelo tempo, mas para a gente poder discutir depois, então. E, bom, a gente vai só instalar o computador aqui para o Gandim. Já deu? Tá. Então, passo imediatamente a palavra para o professor Luiz Armando Gandim. Obrigada, Gandim. Não, acho que está bem assim. Eu acho que vou ficar aqui. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer muito o convite. Também fui convidado pela professora Iana, mas eu sei que isso foi uma decisão de toda a organização, eu agradeço muito. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. A minha fala é uma fala encomendada. A professora Iana me fez uma fala me pedindo especificamente, não me deixou muita liberdade. Eu queria fugir, de vez em quando ela me ligava e dizia, não, a fala é sobre isso. Mas, então, eu sou obediente, fiz a fala que ela me mandou. E eu vou falar sobre modernização. Quem conhece a Iana sabe que isso é verdade. Eu vou falar sobre modernização conservadora, que é um conceito que abarca um pouco essa conversa, não é à toa que eu e o Roberto estamos juntos nessa mesa, né? Essa ideia de modernização conservadora é um conceito, primeiro desenvolvido lá pelo Roger Dale, e depois utilizado fortemente na obra do Michael Apple, e é sobre um pouco essa perspectiva que eu vou falar sobre isso, né? Em primeiro lugar, eu acho que, para a gente falar sobre isso, a defesa que eu vou fazer, por isso que eu voltei na teoria, vocês vão ver que eu estou fazendo uma volta bem para trás mesmo, teoricamente, porque, do meu ponto de vista, se a gente não superar explicações simplistas sobre o fenômeno da modernização conservadora, a gente corre o risco de, num equivocado diagnóstico do que está acontecendo, perder a capacidade de analisar o que está acontecendo e, mais do que isso, utilizar estratégias equivocadas na hora de combater esse processo. Então, a minha tese vai por aí. Ou a gente tem, e não precisa ser a que eu vou apresentar, obviamente, né? Mas precisa ter uma concepção muito bem construída, uma teoria muito complexa para entender esse fenômeno de uma aliança muito complexa que só se produz por determinadas características estruturais e conjunturais e que é preciso aprender. Então, isso que eu acabei de dizer, as explicações simplistas, para mim, são parte do problema. Explicação simplista reforça
exatamente o processo do movimento da modernização conservadora. Essa é a tese que eu vou defender aqui para vocês. Primeiro, o conceito de modernização conservadora é uma coisa engraçada, né? É contraditório em si. Como que alguma coisa pode ser conservadora e modernizadora ao mesmo tempo? Ora, é de propósito. Tanto o Roger Dale quanto o Michael Apple pensaram esse conceito exatamente para pensar essa aliança tensa, complicada, às vezes muito contraditórias, entre aqueles grupos que o Michael Apple foi definindo que fazem parte, no contexto particular que ele examina, que são estes grupos neoconservadores, neoliberais, os grupos que ele vai chamar de autoritários populistas, seguindo o Stuart Hall, mas modificando um pouco esse termo, e o que ele chama de frações da classe média gerencial. Mais do que isso, a modernização conservadora é um desses movimentos interessantes, porque apesar de ter uma agenda conservadora, ela se apresenta como modernizante. E, neste processo, subjuga os grupos historicamente conhecidos como progressistas a papéis de retrógrados e papéis de atrasados. A modernização conservadora se define como sendo o motor da mudança. De alguma forma, rearticulando esse conceito na mudança, isso vai fazer parte da conversa que eu vou trazer a vocês. Então, como é que a gente explica também essa aliança? Porque, para mim, parte do problema é explicar essa aliança, este bloco histórico. Vocês já estão entendendo que eu vou aí utilizar a perspectiva gramsciana. Como que a gente entende esse bloco histórico que não é composto só pelas classes dominantes, mas que tem frações de grupos, de classes e de grupos subalternos dentro dessa aliança? Esse é um outro fenômeno que me parece ser crucial, porque se a gente não percebe isso, a gente fica falando das classes dominantes e esquece dessas alianças que constituem este processo de modernização conservadora. A pergunta que nós temos que fazer é isso: quais são as condições históricas que permitem que uma aliança como essa, e que a liderança dessa aliança se estabeleça como hegemônica em um determinado momento histórico? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. E para isso eu tenho defendido essa ideia de que nós precisamos de uma constelação de conceitos absolutamente complexos e articulados para poder fazer o entendimento desse processo. A gente começa aí com um problema, eu acho. O problema é que a gente muitas vezes faz uma análise mecanicista. Não se empolguem com o meu desenhinho, é o primeiro e último. Não sou tão criativo assim. Mas esse fazia sentido, porque, pensem, o mecanicismo é essa perspectiva que enxerga, digamos, o motor da sociedade é a economia, e é uma engrenagem que, ao se movimentar, produz movimentos sincrônicos e necessários de determinados tipos de resultados. Isso é uma visão mecanicista, e eu vou defender aqui a ideia de que essa é uma visão, inclusive, não marxista, de interpretação da própria lógica marxista. Era muito comum os manuais da União Soviética apresentarem as leis que iam apresentar, o que ia acontecer com a sociedade. A gente faz, era muito comum, inclusive, que alguns partidos, aqui no Brasil, inclusive, se aliassem a movimentos de direita, porque eles diziam, bom, é uma questão de tempo, se o capitalismo avançar, a gente vai chegar no socialismo, então é só uma questão de tempo, basta, então vamos nos aliar aos grupos de direita, porque vai ajudar, vai empurrar mais rápido a Revolução Socialista. Esta é uma visão, esse mecanicismo produz análises simplistas da sociedade. Essa noção de determinação entendida como uma explicação automática, de que a cultura, os valores culturais, a superestrutura é entendida como uma determinação imediata e sem mediações, é um problema. E o Raymond Williams, que é um leitor de Gramsci, utiliza essa expressão de que para ele determinação se trata de um processo. Vejam a palavra processo, está em negrito porque ela é muito importante. Ela é um processo complexo e interrelacionado de
limites, sim, há limites, não é qualquer coisa que pode acontecer nessa sociedade, mas mais do que isso, não são só limites, porque os limites poderiam dar uma visão um tanto estruturalista dessa ideia. Para Williams, há também noções de pressões. Essas pressões podem ser contraditórias dependendo do momento histórico. Me parece muito interessante essa ideia. Hall, que é parceiro de Williams, né, e que vai utilizar essa expressão, dá um passo a mais e ele diz: quem sabe talvez a gente deveria falar em determinação, não em última instância, mas em primeira instância. E aí olha o que ele diz de interessante: nenhuma prática social ou conjunto de relações está livre dos efeitos determinantes das relações concretas nas quais estão situados. Mas isso não quer dizer que há uma previsibilidade absoluta de resultados específicos. Há determinação, mas não há garantias, segundo Hall. Hall defende essa ideia de um marxismo sem garantias. Me parece uma ideia absolutamente interessante, né? E aí a gente precisa falar de ideologia, para falar desses conceitos, né? Por que a gente está falando, né, dessas alianças? Se a gente tem uma visão de ideologia que não captura a complexidade dos fenômenos ideológicos, a gente pode repetir ideias como a ideia, por exemplo, de que ideologia é falseamento da realidade. Stuart Hall tem uma obra toda para constituir essa ideia e dizer: ideologia não é falseamento de realidade. Ideologias são, para ele, referenciais mentais, linguagens, conceitos, categorias, conjuntos de imagens do pensamento, sistemas de representação que as diferentes classes e grupos sociais empregam para dar sentido, definir, decifrar, tornar inteligível a forma como a sociedade funciona. E aqui é importante resgatar aquilo que Gramsci dizia: ideologias são sempre constituídas não apenas por uma ideia, por uma, digamos, uma concepção absolutamente desenhada de mundo, mas é também, que ele chamava de filosofia, mas é também constituída por que ele chamava de senso comum, né? Essas ideias muito menos organizadas, muito menos homogêneas e muito contraditórias muitas vezes, e que serão cruciais para aquilo que eu vou falar depois sobre como essas alianças são possíveis. Então, para o Hall, o problema da ideologia é como um conjunto particular de ideias passa a dominar o pensamento social de um bloco histórico, como as ideias se tornam uma força material. Para o Hall, e vejam como essa pergunta é importante para falar sobre modernização conservadora. Como um conjunto particular de ideias passa a dominar um pensamento social de um bloco histórico? Como, né? Essa pergunta é absolutamente central. Falando de ideologia, para esses autores com os quais eu estou operando, e a gente vai chegar depois no Apple, e ele também trabalha com esses autores, a linguagem é crucial, a linguagem é a arena de luta. O Hall cita o trabalho de Voloshinov, que fala de luta de classe na linguagem. Essa disputa pelos termos que a gente utiliza, eu vou falar um pouco mais disso. Para esses autores, portanto, ideologia não é um falseamento de realidade, ela é uma explicação que privilegia um momento, um aspecto. É, portanto, uma explicação unilateral. Ideologia é uma explicação que explica o todo a partir de uma parte. E isso é muito importante para a gente continuar essa conversa. Porque para o Hall, ideologia, portanto, não é uma mentira, ela é uma meia-verdade. Ela não é uma ilusão, ela é uma concepção unilateral, que apenas vê uma parte da sociedade. E isso vai ser crucial para os argumentos que eu vou defender aqui depois. Se a gente parte do pressuposto de que ideologia é uma mentira, a gente perde a capacidade de entender as conexões que esses grupos constroem. Então, ideologia tem a ver com essa conexão com as experiências, com o conhecimento prático, com o senso comum. Bom, então, senso comum é um conceito central aqui. Se a gente não pensar que para o Gramsci, para o Hall, para o Williams, para o Apple mais tarde, a ideia de que o senso comum é
o lugar onde reside a maior parte das explicações que nós temos para os problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Essa ideia de que há muitas crenças contraditórias muitas vezes. Elementos, por exemplo, de competição vivem junto com elementos de solidariedade no senso comum. O Gramsci falava de uma forma muito bonita de que o senso comum era quase como um depósito histórico dos pensamentos humanos, para o qual a gente perdeu a capacidade de mapear. Essa ideia é muito bonita, porque essa ideia de que há muitas concepções de mundo não plenas, não completas, mas que circulam contraditoriamente, explicando a realidade que a gente enfrenta no dia a dia, é crucial. Portanto, ao contrário de uma concepção ideológica à la filosofia, à la fechada, ela é não puramente racional. Ela tampouco é produto de uma análise profunda da realidade, ela é muito mais visceral. Eu costumo brincar que o senso comum é uma resposta do intestino, não do cérebro. É uma resposta do estômago, não do cérebro. É uma resposta automática que eu dou para os problemas que eu costumo enfrentar. As ideias que se tornam senso comum não são arbitrárias, elas não são ideias falsas apenas, elas são ideias que fazem sentido às pessoas, ainda que muitas vezes elas sejam unilaterais, explicações unilaterais. Eu permito só um pequeno exemplo a vocês. Quando a minha esposa estava grávida, eu precisei ir pedir a licença maternidade para ela. Eu fui na fila do INSS e eu fiquei 4 horas na fila do INSS. Quando eu cheguei no guichê do balcão do INSS, a pessoa me disse: o senhor está no lugar errado, o senhor tem que voltar amanhã. Essa experiência é falsa? Não, ela é verdadeira. Ela explica uma relação com o serviço público? Explica. Ela explica tudo o que estava acontecendo? Não, mas ela explica uma experiência que eu tive. Essa experiência pode confirmar as ideias que circulam no senso comum de que o serviço público é mesmo sempre ruim. É disso que eu estou falando. São experiências concretas que não são mentirosas, que são verdadeiras, mas elas não explicam na totalidade aquele fenômeno o qual elas estão tentando explicar. Ora, e aí o conceito de hegemonia é crucial se a gente quiser falar sobre isso, porque para o Williams hegemonia não é só aquela ideia, digamos, que tem a ver com a tomada de poder ou com uma concepção mais de dominação. Ela tem a ver com o sistema vivido de significados e valores. Orem, pensem, se esse conceito de hegemonia é um conceito adequado, ele nos ajuda muito a entender por que a Aliança da Modernização Conservadora consegue mobilizar os grupos que ela mobiliza. Se ela é uma ideia, é um sistema vivido de significados e valores, que ao serem experimentados como práticas, parecem confirmar-se reciprocamente. A minha experiência prática confirma a crença que eu já tinha, e a crença que eu já tinha reafirma a experiência que eu acabei de ter, né? Para mim, essa definição de hegemonia é crucial. Claramente, Gramsci, Hall, Williams não entendiam que todos os momentos da sociedade eram hegemônicos. Eles sabem que muitos momentos são, às vezes, impositivos, como a gente sabe muito bem na história desse país. Mas a maior parte dos momentos são hegemônicos, no sentido da constituição de uma concepção que vai se tornando hegemônica. Para esses autores, hegemonia não é um sistema. Seria equivocado dizer que hegemonia é um sistema, hegemonia é um processo. Hegemonia não é uma estrutura, hegemonia é processo de constituição, é processo que não garante nunca que a posição de classe determine automaticamente como eu me comporto. E essa é uma outra questão importante. Se a gente pensar que posição de classe determina imediatamente a forma como eu ajo, não tem como explicar a presença de grupos subalternos nas alianças da modernização conservadora. A posição de classe é fundamental, mas ela não explica tudo, né? E aqui as ideias dominantes para o Hall, elas não são necessariamente a priori as ideias da classe dominante. As classes dominantes e os blocos hegemônicos precisam lutar para que as ideias
dominantes sejam as suas a cada momento histórico. Isso me parece crucial mais uma vez. Não está dado que essas ideias são automaticamente as ideias da classe dominante. E esse é o processo, portanto, que garante a condução, não pela imposição, mas pelo consentimento. O Gramsci e o Hall falam de direção e não domínio. Falam de liderança e não imposição. A constituição de liderança é muito mais complicada do que a constituição de dominação. E isso vai ser crucial para os argumentos que eu vou defender quando a gente vai falar, portanto, agora de bloco histórico. Aqui, eu estou correndo que nem um louco, porque eu tenho medo da Iana. E bloco histórico, portanto, é esse conceito gramsciano, que é usado por Hall e será usado por Apple. E aqui eu me permito ler, o que lidera em um período de hegemonia não é mais a classe dominante. Aqui tem uma questão muito importante, ele vai dizer a classe dominante como a gente entende. Ele vai dizer, é um bloco histórico. Os elementos de liderança em um bloco histórico podem ser apenas uma fração da classe econômica dominante, muito bem, mas junto com esses, dentro do bloco, estarão os estratos das classes subalternas, que foram conquistados através da concessão e acordos, mas ocupando uma função subordinada. A bloco histórico, portanto, é sempre uma aliança que não implica apenas na dominação por parte de uma classe dominante entendida como homogênea, mas como sendo, para o Hall eu estou falando, né, como sendo esta constituição deste bloco histórico, deste bloco hegemônico. E o último desses conceitos que eu vou trazer antes de começar a falar dos grupos é o conceito de articulação. E aqui, ainda bem que o Álvaro não está aqui agora, senão ele ia me xingar. Já está aqui, ó, pronto. Toda vez que eu falo no conceito de articulação, o Álvaro me xinga porque ele diz, não foi o Hall que criou esse conceito, foi o Laclau. E eu concordo com o Álvaro, tem toda a razão, Álvaro. Ele até saiu para... Mas eu gosto do jeito que o Hall usa esse conceito. E aí, eu detesto essas coisinhas aí, des, re, mas nesse caso é absolutamente necessário. Vou ler de novo. Uma articulação é uma forma de conexão que pode criar uma unidade de dois elementos diferentes sob certas condições. Não é garantido. É uma ligação que não é necessária, determinada, absoluta e essencial para todos os tempos. Você precisa perguntar, em que circunstâncias uma conexão pode ser construída ou estabelecida? Assim, a chamada unidade de um discurso é realmente a articulação de elementos diferentes e distintos que podem ser rearticulados de maneiras diferentes porque eles não têm um pertencimento necessário. Isso é bem abstrato, mas pensem no conceito de qualidade, por exemplo. Este é um conceito em constante disputa. A gente fala de qualidade e tem, se eu começasse a ouvir o que vocês pensam de qualidade em educação, a gente teria definições múltiplas, né? Qualidade é um desses lugares de disputa, né? Onde há a possibilidade de rearticulação, desarticulação de determinadas formas, e rearticulação com outras formas. Isso será crucial, mais uma vez, para entender o movimento da modernização conservadora. Sem esses conceitos todos que eu agreguei aqui, o meu quebra-cabeça, pelo menos para esse que eu estou montando, cai. Porque ele perde a possibilidade de entender a complexidade dessa estruturação. Então, o que é este bloco histórico, no nosso caso que a gente está falando, né? Quais são esses atores e qual é este guarda-chuva hegemônico? O Apple usa essa imagem que eu acho boa, né? Essa ideia de que o Apple diz, né, a definição de crise permite a ideia de que eu diga, tem crise, está chovendo, né? Mas eu tenho aqui um guarda-chuva, venham para baixo do meu guarda-chuva que vocês vão estar protegidos, né? Essa ideia é muito interessante, essa ideia de interpelação das pessoas, né, dos grupos, de trazê-los para baixo de determinadas formas de concepção e de respostas, mais do que de concepção, de respostas, né? Essas são as respostas. Pensem o clássico problema da violência no nosso país.
Eu não sei quanto a vocês, eu já fui assaltado 2 vezes com arma na minha cabeça. 2. Portanto, ninguém vai me dizer que é mentira o problema da violência no Brasil. Mas o problema é como que a gente articula a forma de resolver este problema da violência. E a solução é, de alguma forma, dada por alguns desses grupos, né? Então, a gente resolve a violência se livrando dos outros, do outro, né? Essa é uma forma de dizer, nós contra os outros, né? Essa é uma forma de trazer as pessoas para baixo do meu guarda-chuva, forma, aliás, que funcionou muito bem na nossa última eleição. Então, esses 4 grupos que o Apple está falando, o Álvaro sempre brinca, os Beatles, os 4 grupos, eu acho que eles talvez nunca estiveram tão interessantes para a gente entender. Bom, os neoliberais, o Roberto já falou um pouco, né, sobre isso, mas eu queria só agregar alguns elementos. Eu estou pensando muito no neoliberalismo inglês, agora nesse momento, do Reino Unido, não do Reino Unido, inglês em particular. Essa ideia thatcherista de que a sociedade não existe, o que existe são indivíduos, né? Essa ideia de que não tem sociedade, tem indivíduos e tem família. Vejam que aí já tem uma articulação interessante entre a concepção neoliberal e a concepção neoconservadora. Inclusive, o Hall vai chamar este movimento inglês de autoritarismo populista. Ele não vai definir este grupo, um grupo como isso, mas ele vai dizer, este é um movimento autoritário populista, porque apesar de ele não romper abertamente com os parâmetros da democracia formal, ele passa a impor determinados tipos de concepções. Isso é só ficção e só, obviamente, aconteceu na Inglaterra. A gente não sabe nada sobre isso no nosso país, obviamente, né? Essa ideia de que o Estado, como dizia o Roberto, é o caminho para a servidão, para o controle dos indivíduos, né? E essa ideia, como ele já enfatizava, da crítica aos direitos, em inglês a expressão é melhor, eu acho, entitlements, é aquilo que eu tenho, que eu sou merecedor. Eu gosto muito dessa expressão em inglês, porque é diferente de direitos, né? Entitlement é alguma coisa que eu mereço, é mais do que o meu direito, eu mereço. E ela é utilizada como essa ideia de que isso estimula a preguiça, estimula a premiação daqueles que não têm méritos. E para mim, o que explica de alguma forma o neoliberalismo naquela faceta que nos interessa aqui, que não é o aspecto tanto econômico, não estou dizendo que o econômico não é importante, mas esse aspecto cultural, ontológico. Eu estou defendendo aqui que o neoliberalismo é uma concepção ontológica sobre o mundo, de como nós, seres humanos, nos constituímos. Para mim, essa frase da Margaret Thatcher é perfeita. A economia é o método, o objetivo é mudar a alma. A economia é só o método. A gente vai mudar a alma das pessoas, né? E Ana, eu prometo que eu vou terminar. O Hall fala, então, aqui, né, dessa ideia de que, como já tinha dito o Roberto, não se trata de uma concepção anti-estatal, mas é uma particular concepção de como o Estado vai operar, né? Os neoconservadores são esse grupo, na concepção do Apple, que querem um retorno a um passado, e aqui para nós em educação talvez valha a pena enfatizar o aspecto de currículos nacionais. É engraçado, porque os neoconservadores, como dizia o Roberto, têm uma visão um tanto quanto contraditória do papel do Estado. Ora, eles querem que o Estado não se intrometa para não cuidar dos valores que a família e as comunidades, e aqui a palavra comunidade é crucial no contexto dos Estados Unidos, né? Ora, eles vão dizer, não, o Estado tem que intervir para garantir que não fiquem aí colocando coisas que não são os valores que a gente tem que ter. Então, é uma posição que vai e vem, dependendo do momento histórico. E eu tenho defendido a ideia que os neoconservadores são talvez a versão mais proselitista do conservadorismo. Eles não aceitam apenas defender os valores conservadores, eles se deram conta de que eles precisam ser militantes e, portanto, intervir, e, obviamente, para se proteger do outro, né? Os populistas autoritários, eles são grupos muito mais, na definição do Apple, que é diferente da do Hall, tá? São grupos religiosos que querem um retorno ao seu Deus, não é qualquer Deus,
É o Deus deles, obviamente, né? E aqui tem uma frase que o Apple cita num livro que eu acho que nos ajuda a entender muito bem. A ideia de que a educação pública moderna é a força mais perigosa que existe na vida de uma criança, em termos religiosos, sexuais, econômicos, patrióticos e físicos. A educação pública é o lugar do pecado, é o lugar que vai criar a danação. E é ali, portanto, que a gente precisa mudar essa postura. A gente precisa ensinar apenas na escola. Tem um livro no Brasil, vocês sabem esse livro, que diz Escola ensina, não educa, né? Que é de um sujeito com o qual eu já fiz um debate uma vez, foi bem bonito. Aqui é interessante porque aqui estrategicamente esses grupos apoiam as lógicas neoliberais de escolhas parentais. Por quê? Porque assim eles podem garantir as suas próprias comunidades. Se a escola pública, em geral, esta grande escola pública é o lugar da nação, então eu quero recursos públicos para poder educar os meus filhos da forma como eu quero, porque afinal de contas trata-se da família, né? E talvez o grupo que a gente menos fale, eu acho que talvez cada vez mais é importante, eu vou botar tudo aqui para a gente falar logo, é esses grupos que defendem essa noção neoliberalismo e que se beneficiam das suas próprias concepções. É aquilo que a gente costuma definir hoje como os gerentes. Essa figura muito próxima da concepção gerencialista, e que, portanto, estes grupos se beneficiam porque eles têm grande capital cultural. Quanto mais capital cultural você tem, melhor você consegue se colocar numa sociedade como essa, que hierarquia as pessoas com base nos seus méritos. Este é um grupo que defende profundamente essa ideia da mensuração, da responsabilização, da accountability, né? E eles são os gerentes do gerencialismo, que é muito mais do que uma forma particular de gerir o Estado. Ele é uma concepção que busca transformar culturalmente o Estado e a sua relação com a sociedade civil. Combate essa ideia de um modelo burocrático e profissional e, mais do que isso, procura estabelecer uma espécie de digamos, empreendedorismo dentro do Estado. É a ideia de liberar os gerentes da burocracia e da ideia de um saber profissional para permitir que esses grupos possam agir. E é profundamente a ideia de controlar o Estado de fora para dentro, né? Então, termino agora. Para mim, esse é um bom exemplo de entender como esses 4 grupos se articulam aqui. Pensem, por exemplo, os neoconservadores querem essa ideia de uma escola que ensina e não educa, né? Então, a escola sem partido faz sentido para esses grupos. Os neoconservadores, os populistas autoritários são aquele mais óbvio, né? O combate aos valores mundanos, essa discussão de valores. Eu não posso discutir valores, porque isso é cuidadoso da família. Mas os mais difíceis, talvez, de entender a articulação são a nova classe média e os neoliberais. Para mim, os neoliberais defendem uma posição como essa, não ideologicamente, mas por uma questão de neutralidade. Se a escola é neutra, ela faz com que eu possa permitir que um pensamento hegemônico que garante a sobrevivência do capitalismo circule, né? Menos valores políticos seria bom. E a nova classe média, obviamente, quer conhecimento que garanta a ela capital cultural. Não quer ficar fazendo discussão política, quer conhecimento que possa agregar nesse momento. Então, acho que é um bom exemplo para a gente entender. Então, só para terminar, eu defendo a ideia de que é preciso superar essas visões simplificadoras. Falar em manipulação, do meu ponto de vista, é um desastre. A gente fala em manipulação politicamente, mas a gente não devia falar em manipulação do meu ponto de vista. A gente está falando de constituição de novos patamares de senso comum, que é bem diferente de falar de manipulação. E, no fim, né, as nossas ações não podem ser apenas reativas. Elas não podem cair em armadilhas, né, de permitir, por exemplo, que a gente diga o outro é estúpido, o outro é bobo, ele foi enganado. A gente precisa construir outras formas de analisar isso. Muito obrigado. Bom, então, Gandim, muito obrigada pela fala.
Já temos uma inscrição. Então, eu vou passar imediatamente, lembrando só, eu vou pedir que vocês tentem ser objetivos nas colocações de vocês, para a gente ter pelo menos mais um bloco, né, de perguntas. A gente vai estruturar, como a gente vem estruturando, 3 perguntas e aí passamos para a mesa, tá? Mas tentem ser sintéticos, eu sei que é difícil. Então, Fernando aqui primeiro, Matheus. É assim, eu gostei demais, nem vou me estender. Para o Roberto, assim, embora entendendo que te faltaram colocar elementos para pensar a história e a densidade dessas ideias, eu gostaria que tu comentasse um pouco aquilo que tu selecionou das consequências, né, para a área de educação. Para o Gandinho, eu pergunto lá o Vivi a Cores. Eu adorei. Voltei a acreditar na sociologia. Bom, primeiro agradecer a fala de vocês. Acho que vamos poder discutir várias questões agora, né? Na verdade, só um pequeno comentário para o Roberto, que eu queria dizer assim, eu queria que tu comentasse isso. Me pareceu que a ênfase no surgimento ali dos neoconservadores, nos ex-trotskistas, me pareceu talvez, não sei se me soou exagerada. Não sei se pode comentar mais sobre isso. Claro que a gente tem o Paulo Francis, era um ex-trotskista, que era ultra-reacionário aqui no Brasil. Nós temos bons exemplos. O Palocci militou na Libelu, né? E aí vai. E outros que militaram com ele na Libelu também foram assim. Claro, é muito possível isso, mas me pareceu que, como origem, a vinculação a esse perfil, não sei, é só um comentário que eu gostaria de te ouvir melhor, como é que tu relacionas isso, né? E acho que nos Estados Unidos isso tem, claro, caminhos diferentes, né, do que a gente tem aqui no Brasil. Também adorei as duas falas, acho que foram bem complementares, e também queria provocar essa discussão que tanto Roberto quanto o Gandhi colocaram, dessa relação das ideias com a materialidade. E eu também, me colocando aqui, né, como gramsciana, sempre me incomoda um pouco quando a gente discute as ideias como se elas fossem simplesmente um melhor uso discursivo de determinados grupos. E aí, assim, a minha história como marxista, tentando não cair no determinismo, é pensar um pouco isso, assim, qual é a base material que dá substância para essas ideias num determinado tempo histórico e não em outro. Ou seja, por que o Hayek, lá nos anos 30, ele ficou no ostracismo na academia, e por que as ideias dela ganharam força naquele momento? Por que a Escola Sem Partido, que é um movimento que surge em 2004, ganha força somente em 2014? Ou seja, para que a gente entenda que o nosso combate não pode ser só o combate discursivo, embora ele seja importante, mas nós temos que entender também que nós precisamos construir um outro contexto, ou combater esse contexto que viceja essa possibilidade dessas ideias ganharem força, ganharem adesão. Bom, eu sei que nós temos mais pessoas inscritas, mas aí eu vou deixar para um segundo bloco, vou passar para a mesa. Bom, sobre as consequências para o Reagan, né? Agradeço a pergunta porque me dá a chance de concluir o que eu tinha pensado. Não, eu prometo que eu vou ser rápido. Vou tentar. Foi ele, não fui eu. Não sei. Esse é o problema. Mas, enfim, o Reagan, ele assim que ele assume, ele vai ter um projeto econômico chamado Reaganomics, né, que vai ser apelidado com esse nome. E é a aplicação, uma tentativa de aplicação de pressupostos neoliberais / neoconservadores, do ponto de vista econômico, no orçamento e na configuração do orçamento dos Estados Unidos. E aí, para a educação, por exemplo, né, tem dados que são cortes entre 81 e 88. Né, quando o Reagan entra e sai, há um corte de 50% do que era destinado em 80 para a educação e em 88. Quer dizer, a diferença de 50%, né, do que era antes e do que era depois.
O próprio Reagan, ele já era... O Reagan tem uma trajetória muito curiosa, parecida com o Trump em alguns aspectos, mas não vale a pena entrar aqui. Mas ele havia sido governador da Califórnia antes de ser presidente. E como governador da Califórnia, ele já estava próximo dos grupos neoconservadores, lá no início, nos anos 60. E ele vai enfrentar, como governador da Califórnia, uma das maiores greves e manifestações universitárias em 68, na Universidade da Califórnia. Né, e aquilo ali tem um impacto muito grande na relação dele com a educação, por exemplo. Né, e como governador da Califórnia, ele vai cortar... ele vai dizer, por exemplo, que a Universidade da Califórnia e as outras universidades, né, são populadas por controladas, na verdade, dirigidas por uma minoria de hippies e radicais que controla as universidades na Califórnia. Né? E ele vai pedir uma investigação ao movimento estudantil e ao movimento de professores na Universidade da Califórnia. Ele vai pedir uma investigação sobre apologia ao comunismo e conduta sexual inapropriada no campus da universidade. É muito impressionante. Ele vai propor o fim da gratuidade. As universidades nos Estados Unidos, nem as públicas são 100% gratuitas, naquele momento já não eram, mas o número de gratuidades era muito grande nas universidades do estado da Califórnia, e ele vai pedir o fim das gratuidades. Corte de 20% no orçamento do ensino superior, com a justificativa de que ele faria, adivinhem vocês, uma ampliação do investimento no ensino de base, o que também não acontece. Né? Não acontece. Ele não amplia os fundos para a educação básica, pelo contrário. Quando ele entra no governo da Califórnia, a educação básica do estado da Califórnia era uma das melhores nos Estados Unidos, e quando ele sai se torna uma das piores. Inclusive com ataques diretos aos sindicatos dos professores. Fim do financiamento para a construção de obras nos campos públicos. E a ideia de que essa é a melhor, e aí a expressão é dele, a ideia de que o Estado não deveria subsidiar nenhum tipo de, abre aspas, curiosidade intelectual. Obviamente ele está falando da educação, do ensino de ciências humanas e ciências sociais, né? Isso é óbvio. Quando ele chega à presidência, ele vai propor uma reforma do sistema educacional e, adivinhem vocês, a primeira coisa que ele fala ainda no momento eleitoral, né, para a presidência, é de que ele ia colocar fim ao Ministério da Educação, que não chama Ministério, né, é a Secretaria de Educação. Que nos Estados Unidos nunca existiu também de forma consolidada. Quem cria isso é o Carter, que é o presidente antes dele, em 76. Quer dizer, eles só vão ter um Ministério da Educação em 76, e assim mesmo o Reagan diz que vai acabar com isso em 80. Ele não consegue acabar. E vale a pena dizer que ele não consegue acabar porque os secretários que ele escolheu para acabar com o Ministério, a Secretaria, não permitiram que ele acabasse. Isso é muito curioso. Mas ele vai fazer, com frequência, apelo a uma educação com valores, uma luta contra o ensino bilíngue, e isso está no contexto da questão da imigração nos anos 80. E aí, por exemplo, ele não consegue fazer isso do ponto de vista do governo federal, mas o estado do Texas, por exemplo, proíbe a educação bilíngue em espanhol nos colégios, nas escolas públicas. Proíbe e ainda tem uma penalidade para o professor que insistir em ensinar em espanhol. E aí ele tem dois projetos, eu não vou me demorar tanto quanto está aqui, mas ele tem dois projetos para a recuperação da educação, para essa reforma. O primeiro é em 83, baseado num documento chamado A Nation at Risk, né? A nação em risco. E qual a ideia, basicamente, do documento? É um documento que ele vai recusar o documento por outros motivos, mas a ideia, basicamente, do documento é uma ideia de que os jovens estadunidenses estavam atrás do mundo inteiro, atrás dos jovens do mundo inteiro, nos padrões e nas métricas de avaliação de ensino. Exemplo, PISA, na época não tinha PISA, mas como PISA, né? E isso precisava mudar. A ideia do documento como um todo é uma ideia de que é menos importante formar cidadãos e mais importante formar bons trabalhadores. Era a ideia de que a educação nos Estados Unidos precisava mudar para que aqueles jovens que estivessem nas escolas pudessem ser bons trabalhadores para competir com os jovens que estavam aprendendo, sobretudo no Japão e na União Soviética, né? E na Europa, mas sobretudo no Japão. Então, para competir com os japoneses, a educação básica nos Estados Unidos precisava mudar. E por que a nação estava em risco, como diz no documento? Porque se a educação básica não mudasse, perderiam a competitividade e os japoneses, ou os soviéticos, ou os europeus, superariam os Estados Unidos.
Né? E por que o Reagan descarta esse documento? Né? Ele, inclusive, agora me falha a memória, mas o secretário de Educação, nesse momento, é mandado embora, logo depois de 83. Porque, ao contrário do que o Reagan pedia, o documento diz o seguinte, olha, tudo bem, a gente pode fazer tudo isso, tem que tirar... O documento deixa isso bem claro. Tem que enfatizar menos as humanidades e, por exemplo, enfatizar tecnologia, escrita e matemática. Isso está claro no documento. Não diz para acabar com as humanidades e, enfim, disciplinas sociais, mas diminuir isso. Mas por que o Reagan não gosta do documento? Porque num dado momento o documento diz o seguinte, olha, precisa de investimento na educação. Isso não se faz sem investimento. Né? E ele não gosta, obviamente, manda embora, substitui em 86, 3 anos depois, o William Bennett, que assume o lugar dele, vai manter o grosso do documento, mas vai propor outra coisa. Aliás, uma das coisas mais importantes que o Bennett falava era que investimentos não melhoram a educação. Porque a educação ela é fruto de problemas sociais e de costumes, né? Como os neoconservadores. É problema de uma degeneração daquela sociedade, da crise moral que aquela sociedade passava. E era isso que precisava ser solucionado. Ele vai desferir, o William Bennett era muito agressivo, desfere uma série de ataques, por exemplo, a professores, a formação acadêmica dos professores. A gente está vendo o replay, né? E a burocratização nas escolas e os sindicatos. Né? A briga do Bennett com os sindicatos dos professores dos Estados Unidos eram muito fortes. Até recentemente era muito forte. E ele vai propor uma manutenção de quase tudo que está no National Net Risk, mas de uma estratégia que ele chama de uma estratégia em 3 Cs, que é de conteúdo, e conteúdo significa escrita, leitura, cálculo e tecnologias. Uma educação para formação de caráter, daí vocês já podem imaginar o que isso significa. E, por fim, o mais importante, o outro C, né, então 2 Cs a gente consegue traduzir em português, é conteúdo e caráter, mas o terceiro não dá, porque é choice, escolha. E o que significa escolha? Basicamente significa a implantação do sistema de charter schools nos Estados Unidos a partir de 86. Né, o William Bennett que promove esse projeto, né, dentro do bojo do National Net Risk e dentro do bojo do governo Reagan. Quer dizer, a ideia de que o Estado vai pagar com vouchers aqueles indivíduos que quiserem ir para a escola, são administradas por espécies de OS, se a gente quiser ficar aí, né? Bom, então é isso, essas eram as consequências do Reagan. Para eu tentar dar conta das outras perguntas muito mais rápido. A coisa do ex-trotskismo, na verdade, a coisa do ex-trotskismo é quase que uma provocação que eu faço brincando, principalmente com os alunos da universidade, né, porque existem alguns trotskistas nas minhas turmas. Mas é meio brincando e meio mais ou menos. É claro que eu não estou dizendo que o trotskismo leva diretamente ao neoconservadorismo, né? Nem estou dizendo que todo trotskista, nem nos Estados Unidos, nem aqui, viraram neoconservadores. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar, o fato de ter uma relação clara, nos Estados Unidos isso é muito claro, entre trotskistas que viram neoconservadores, e eu acho que isso não é uma fatalidade, mas por outro lado também não é uma coisa que é por acaso. Mas é pela leitura que se faz da burocratização do Estado. E aí eu vou dar um exemplo de aula. Assim, numa aula que eu estava discutindo mais ou menos isso, mas discutindo o New Deal, na verdade, nos Estados Unidos, e a formação do ou não é um bem-estar de estar social, e a discussão a fundo da teoria do estado de bem-estar social. Né? E aí tem um texto fundamental para isso, a maioria que deve conhecer, do Gost Espin Andersen, né, que é um dinamarquês, que ele discute as 3 formas de estado de bem-estar social, etc. E a conclusão daquele texto é uma conclusão do seguinte, olha, se alguém pensa em fazer revolução, e ele nem se coloca como revolucionário, mas se alguém pensa em fazer uma revolução socialista, a construção de um estado de bem-estar social é extremamente importante, porque a revolução ela só ocorre, e as mudanças estruturais só vão ocorrer se esses trabalhadores tiverem uma rede de segurança por trás que promove essa transformação. E aí isso, se o neoconservador pegar para ler, o cara vai pegar e vai dizer, eu estou certo. Está aqui um socialista dizendo que eu estou certo. Mas isso, quando ia para a discussão em sala, para os alunos, né, os alunos da direita, neoliberais, falavam exatamente isso. É isso mesmo, isso aí vai levar o Estado fabiano, né, coisa que eles recuperaram, essa coisa do fabianismo dos anos 40. Né? Isso aí é o Estado fabiano, é isso, está vendo? O próprio autor diz. Mas os alunos mais de uma esquerda que tem essa perspectiva da economicista, diziam assim para mim, não,
É claro que não. Se tiver todo mundo bem, ninguém faz revolução. Né? E aí eu começava a falar, olha... E aí eu começava a falar, olha só, temos aqui, né, um representante do UF Livres, que era... Nem sei se o garoto era representante, eu falava mais para espizinhar mesmo, que são os movimentos liberais nas universidades. E aqui do outro lado eu tenho o menino do movimento estudantil e vocês estão concordando. Né? Mas por que é isso? Porque tem uma coisa do economicismo que vem de uma tradição ruim do marxismo economicista. E eu não estou dizendo que todos os trotskistas são assim. Né? E a percepção de como que isso também define o Estado e uma burocratização do Estado. Né? E eu acho que esse é um caminho para pensar. Eu não acho que é coincidência que alguns trotskistas, ou que muitos trotskistas caminhem para o neoconservadorismo. E os exemplos no Brasil são enormes também. Demetrio Magnoli, por exemplo. Né? Que não chega a ser um neoconservador assim, mas era da Libelu também. Né? Enfim. Para terminar a última pergunta, né? Questão da relação com a materialidade. É porque aqui não dá para a gente falar isso, né? Mas há um patrocínio desses grupos neoconservadores via think tanks, né? Via centros de pesquisa e via o que eu prefiro chamar de BPOs, que são organizações políticas do empresariado. E aí tem várias nos Estados Unidos, a Sky Foundation, por exemplo, American Enterprise Institute, que é um think tank, e esses caras recebem dinheiro de instituições privadas. Né? Eu não me lembro agora, assim, eu me lembro de uma grande empresa que acreditem vocês ou não com esse discurso moral todo, mas era aquela que faz a empresa Miller, a cerveja Miller nos Estados Unidos. Essa era uma das empresas que me vem à cabeça agora. Que, por exemplo, financiavam esses think tanks e financiavam... a indústria, claro, não podia esquecer nunca, a indústria de armas, é claro. Né? Então, claro, esses caras são financiados por isso. No caso dos neoconservadores, menos, porque para mim ainda acredito que é um processo muito estadunidense, mas no caso dos neoliberais isso se internacionalizou, né? Então tem esses movimentos livres, tem os institutos liberais, os institutos da Ayn Rand, né? Essas coisas todas que foram para a América Latina, então isso aí virou panaceia. Mas enfim, é isso. Não sobre essa coisa dos trotskistas, mas eu fiquei pensando dessa ideia, como a gente tem ouvido cada vez mais falar, né? E eu me lembro do que o Apple dizia para a gente, Álvaro, de que as pessoas que mais leram e entenderam Gramsci são os caras da direita, né? No sentido de que, se tu pegar, esses sujeitos entenderam muito bem essa ideia da necessidade de conexão com os elementos de bom senso, do senso comum e assim por diante. Fiquei pensando um pouco nessa conversa. Essa questão que tu fazes me parece bem importante. Esse é um dos slides que eu cortei por falta de tempo. Eu dei essa mesma fala aqui há um tempo atrás, na semana passada, e a fala levou 1h30, então dava para ir com mais calma, né, e não deixar as pessoas enlouquecidas com o ritmo que eu fui. Mas uma das coisas um dos slides que eu mostrava era exatamente essa ideia de que, do meu ponto de vista, é crucial fazer esse entendimento que tu trazes, particularmente porque para o Stuart Hall, em particular, que é um leitor do Gramsci, ele tem uma passagem que ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz, o fato de que ele considere que não há uma... Como é que ele chamava? Ele diz que há uma não necessária correspondência, né, do econômico com o cultural. Então, essa correspondência não é necessária no sentido de que está explicada a partir das relações de produção automaticamente, mas ele diz, ao mesmo tempo, eu não estou pronto para fazer o que alguns pós-estruturalistas fizeram, que é a lógica de dizer há uma necessária não correspondência. Né? E é exatamente isso que o Hall diz, e eu acho que eu concordo contigo, eu acho que é importante dizer isso. Tem uma frase dele que eu acho que é muito interessante, ele diz assim, ainda precisamos pensar sobre as maneiras pelas quais as práticas ideológicas, culturais, discursivas, continuam a existir dentro de linhas de força de relações materiais determinantes. Toda essa questão de que ele faz é para dizer, olha, toda essa concepção que eu faço é porque eu acho que o perigo é fazer o contrário, dizer, bom, eu entendo o momento atual das relações de produção e eu, portanto, entendo automaticamente como as correlações de força se dão do ponto de vista da cultura e da concepção ideológica. Eu acho que essa
este determinismo não nos ajuda. E eu acho que o Hall tem muito a contribuir com isso. Obviamente, inspirado lá no Gramsci. Então, é só por isso que eu acho que vale a pena. Mas o teu alerta é bem importante e eu estou de acordo contigo. Bom, nós temos a professora Miriam, a professora Vera inscritos. Não sei se mais alguém. Professora Álvaro. Tá bom. Tá. E o Mauro. Então, primeiro... Tá bom. Tá, mas é só uma coisinha mesmo. Não, é que eu acho, eu sei, Roberto, que tu não pode avançar em argumentos históricos, mas, por exemplo, tu conhece aquele texto Milton Friedman, que ele chama, é um pequeno ensaio que ele fala o papel do governo na educação, que é de 1955, e onde ele lança a base do direito de escolha e essa questão. Tá, eu queria só fazer uma vinculação, que eu acho que tem uma tradição norte-americana, que é para além, talvez, desse momento, que tem a ver com as milícias, que tem a ver com essas questões que eu acho que estão lá atrás, mas são muito influentes no populismo autoritário, né? Bueno, primero parabenizar a mesa y preguntarle al profesor Gandín, es muy interesante este análisis, también acho muy productivo ese análisis de Michael Lapul, los 4 grupos. Pues, mi pregunta es, ese es un análisis que él hizo ya o siglo pasado, en la década de los 90, para explicar esa alianza neoliberal conservadora nueva derecha. Esos grupos pueden ir murando sus características, permanecen, pero mi pregunta es esa: ¿qué permanencias y qué mudanzas observás en relación a este nuevo acuerdo hegemónico, que ya no es nuevo? Mike Clapp hablaba de un nuevo acuerdo hegemónico de derecha, ¿no? Y sumando lo que decía Andrea, bueno, Perry Anderson da una explicación muy interesante, porque la sociedad Montpellerin, Hayek, Mises, etcétera, en ese momento no tuvieron repercusión sus ideas en plena expansión del estado de bienestar, ¿no? Oi. Eu gostaria de que tu tocasse num assunto que não deu tempo, imagino aqui, e que eu acho que tem implicações para a análise que a gente está fazendo no Brasil, que é a questão da... Ai, desculpe. Das diferenças entre os neoconservadores e os conservadores modernos para a questão da relação com a religião e a moral, né? Eu acho que isso nos ajuda, porque de repente a gente está colocando como uma coisa só em várias análises aqui no Brasil e tem algumas diferenças que talvez nos ajudem a pensar. E também a relação deles com a economia e o papel do Estado, né? Eu sei que isso já seria uma outra palestra, mas assim, o que seria possível dessa questão. Eu teria mais 2 outras perguntas, mas fica para a próxima. Também queria parabenizar o Roberto e o Gandin pela mesa, não é? Acho que foi uma mesa bastante importante, que cumpriu com o papel de esclarecer, inclusive teoricamente, não é? Aspectos vinculados à questão do neoconservadorismo. Mas eu queria aproveitar e trazer um outro tema dentro dessa abordagem, que é extremamente relevante hoje em dia, que é a questão dos imigrantes, não é? Nós temos hoje um processo de precarização muito acentuado em função do tipo de trabalho desenvolvido hoje no nosso processo capitalista. Alguns chamam de capitalismo de plataforma, indústria 4.0, se conversou um pouquinho sobre isso ontem, né? Inclusive o surgimento do que alguns autores como Geis tendem que falar em precariado, por exemplo, né? E a questão dos imigrantes, às vezes, ele coloca algumas contradições entre o pensamento neoliberal e o pensamento neoconservador, né? Porque, de certa forma, eles criam um excedente de trabalho, né? Um contingente importante, que cumpre, inclusive, no Brasil, uma função estratégica, né? De achatamento salarial fantástico, né? Para a geração do mais valor, né? Mas, em compensação, os neoconservadores
sob certos aspectos, tem algumas contrariedades. Então, na abordagem de vocês, como é que vocês explicam essa situação que hoje ganha relevância enorme em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos? Miriam, obrigado pela questão, eu acho muito interessante. Eu estudei em Wisconsin, fui aluno do Michael Apple, e quando ele apresentou essa teoria no final dos anos 90 para a gente, eu era um que dizia, isso não tem nenhum sentido para a América Latina, isso nunca vai acontecer, esses atores não são, particularmente os populistas autoritários, nunca vão ter o poder que eles têm aqui na conjuntura dos Estados Unidos. Então, eu fico pensando que, claro, vocês já viram que vocês não podem acreditar em mim como analista de conjuntura. Nem me peçam os bilhetes da loteria. Mas o que eu acho importante da tua pergunta é que, sim, nós precisamos entender como esses grupos se rearrumam, mas eu não utilizo essa concepção do Michael porque eu acho, primeiro, eu desconfiava dela nos anos 90, achava que ela estava equivocada, e eu vejo ela muito adequada para o momento atual conjuntural brasileiro. Estes 4 grupos dos quais eu falava, me parecem, a gente consegue enxergá-los com materialidade como eu não conseguia naquele momento histórico. Então, eu acho que por isso a pertinência, e por isso que eu trago, não por alguma espécie de respeito histórico aquilo, mas pela potência analítica que me parece ainda ter este tipo de análise. Em particular, se a gente pegar, por exemplo, estes grupos, para mim, esses grupos, por exemplo, essa nova classe média gerencial, também era um grupo que eu achava que não tinha muito sentido na realidade brasileira. E hoje a gente vê, com vários governos locais no Brasil, com lógicas gerencialistas, para onde o espaço deste gerente, dessa figura de classe média gerencialista, se encaixa perfeitamente, algo que eu não enxergava em momentos anteriores. A cidade de Porto Alegre é um lugar, por exemplo, toda essa ideia de que um diretor de escola precisa ser menos um burocrata e muito mais um empreendedor, por exemplo, né? De que ele precisa ter liberdade para gerir. São explicações que me parecem muito adequadas para o momento histórico que a gente está vivendo, e que eu não via essa adequação. Eu próprio não utilizei no meu trabalho anterior à obra, eu estou utilizando atualmente porque me parece muito mais pertinente. Então, eu queria que ficasse claro isso. Agora, uma parte que eu pude explorar pouco e que talvez tenha relação com essas duas perguntas, essa própria que tu fazes, Mauro, é esta ideia importante que eu acho que o Apple também traz e que eu não pude explorar, que tem a ver um pouco mais agora com as estratégias não apenas de análise das relações hegemônicas constituídas, mas das concepções contra-hegemônicas que podem ser criadas. E aí entender, por exemplo, essas contradições entre grupos neoliberais e neoconservadores. Do meu ponto de vista, é crucial para construir estratégia política, estratégia de análise, mas também política de intervenção. Então, vamos pegar, por exemplo, isso que tu falavas. Eu acho também que embora os neoconservadores, eles compartilhem muitas vezes, e haja momentos em que a gente lê textos claramente onde, por exemplo, os neoconservadores, junto com os autoritários populistas, vão dizer coisas do tipo: o capitalismo é a forma divina de ter uma sociedade. Por quê? Porque ela apresenta essa ideia de que as pessoas vão sendo premiadas pelos seus valores e assim por diante. Este não é necessariamente algo intrínseco aos neoconservadores, do meu ponto de vista. Toda essa lógica de comunidade, por exemplo, que os neoconservadores defendem fortemente nos Estados Unidos,
ela entra em choque muitas vezes com esta premissa neoliberal da destruição da comunidade, porque não tem comunidade, tem família e tem indivíduo. Como que a gente pode explorar essas contradições e como pode construir, talvez, não alianças estratégicas de vamos lá junto com os neoconservadores, mas entender os pontos de ruptura e os pontos em que esta costura pode ser um pouco mais solta, onde ela não está bem amarrada. E aí eu acho que é interessante isso que tu perguntavas, Miriam. Precisa muita especificidade, não generalidade, para entender em cada contexto, em cada formação social, para usar uma expressão gramsciana, como estas particulares características dos grupos vão se constituindo. Eu acho que, no caso dos Estados Unidos, para mim, essa contradição aparece bastante entre os neoconservadores e os neoliberais, embora as costuras, né, as alianças tendem a apagar um pouco essas diferenças, mas em momentos de crise elas aparecem mais, como tu dizias, né? Numa espécie de capitalismo que descarta as pessoas, os neoconservadores começam a dizer, espera aí, essa não é a economia da qual eu estava falando, né? Então, essas possíveis contradições, eu acho que fazem parte da nossa análise, e aí eu acho que a Miriam tem toda a razão. Quanto mais precisos nós formos na análise desses grupos, melhor a gente consegue fazer essa conversa. Bom, eu vou começar com um comentário rápido sobre a resposta do Grandin, também me metendo na pergunta da Miriam, né? Eu acho que neoconservadores e neoliberais nos Estados Unidos, eles são, às vezes, muito diferentes, às vezes são muito iguais. Se a gente parar para pensar, o momento em que os neoconservadores e neoliberais governam nos Estados Unidos, de 81, do Reagan, até o governo Obama, né, uma sucessão de governos influenciados por neoconservadores e neoliberais, mais ou menos, dependendo do momento, enfim. É um momento justamente que a gente aqui na América Latina ressuscitava uma velha frase da própria política estadunidense, que era nada mais parecido que um democrata no poder do que um republicano. Porque eles se pareciam muito, né, e porque em alguns aspectos, principalmente para a política externa, para a gente, eles parecem muito. Eu acho que eles têm diferenças importantes. Só que na América Latina, eu acho que essas coisas se embaralham todas. Porque os neoliberais na América Latina, eles buscam um argumento moral. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é que os neoliberais na América Latina, eles se expressam a partir... aquilo que o Gandin falava de que os neoliberais, a neutralidade dos neoliberais. É uma neutralidade porque a solução é supostamente pela mão invisível do mercado. Só que dependendo da conjuntura e das relações que eles têm que estabelecer, eles fazem aliança com qualquer um. Podem fazer aliança com elementos progressistas de legalização da maconha, como pode fazer aliança com a igreja, né? Porque isso se resolve no mercado e para eles não é uma questão importante. Só que na América Latina essas alianças se dão frequentemente com elementos conservadores. Portanto, o neoliberalismo absorve o conservadorismo na América Latina. Mas eu diria mais. Nos Estados Unidos, os neoliberais podem abrir mão da margem de lucratividade geral daquela sociedade para oferecer aos movimentos sociais progressistas determinadas vitórias. Na América Latina isso não pode acontecer, porque se isso acontece na América Latina, porque é aqui que essa lucratividade que está sendo, onde se abre mão da lucratividade no centro estadunidense, é aqui que ela é recomposta, é na América Latina. E aqui não tem espaço para isso, não tem espaço para negociação com movimentos sociais. E aí é uma coisa que eu friso sempre. O neoliberalismo na América Latina ele só se estabelece através da violência. A ditadura Pinochet, Videla, depois são os governos dos anos 90, que são extremamente violentos, o crescimento da violência policial no Rio de Janeiro, onde está. Né? Está depois do Brizola. Então, o neoliberalismo ele se estabelece em todos os momentos que ele, na América Latina, através da violência. Mas nos Estados Unidos e na Europa, ele se estabelece a partir de negociação com movimentos sociais. E às vezes há uma discussão e até uma confusão sobre os movimentos identitários e a relação dos movimentos identitários com o neoliberalismo, por causa disso. Né? Na América Latina isso não existe, não tem relação movimentos identitários com o neoliberalismo. Pode ser que agora esteja começando a ocorrer isso por outros fatores econômicos que a gente precisa investigar. Mas isso não ocorria. Exato, exatamente. Sobre a tradição, mais uma coisa sobre a tradição do conservadorismo estadunidense e da não intervenção em espaços privados, eu diria. Né? É claro, isso é uma tradição antiga, que os neoconservadores vão ressignificar isso.
Então, um exemplo básico, 3 exemplos, né, muito rápidos. A coisa da escola, que o Gandin já falou, de que os neoconservadores vão achar, assim como aquilo que você chama de populistas autoritários, que a escola é o momento onde o Estado pode introjetar na cabeça das crianças uma perspectiva que não é a perspectiva da família, que, portanto, isso é péssimo. É o próprio caminho da servidão, né? Isso era presente na tradição estadunidense, mas menos nas escolas, por exemplo, e mais na saúde. Uma coisa na saúde dos Estados Unidos que é surreal para a gente pensar aqui é que muita gente que precisa de um plano público de saúde dos Estados Unidos é contra, porque acha que aquelas informações que o médico... Porque se existisse um sistema público de saúde, o médico era um representante do Estado. E o médico, quanto representante do Estado no sistema público, vai fazer um exame, um check-up em você e vai saber tudo que você tem da sua saúde. E, portanto, o Estado está intervindo na coisa mais privada que existe, que é o corpo do indivíduo. E por isso, isso na tradição estadunidense em relação a políticas públicas de saúde é uma discussão antiga, muito antes dos neoconservadores. Mas eles vão ressignificar isso. Ressignificam isso nas questões de homossexualidade, por exemplo. E aí uma pequena curiosidade, o filho do Reagan era homossexual e o filho do Dick Cheney, a filha do Dick Cheney era homossexual também. Isso é curioso. Não é que os caras sejam contra, vamos matar homossexuais. Isso é uma coisa importante, eles não falam isso em momento nenhum. Mas é a questão da crítica da homossexualidade como resultado da atuação do Estado do bem-estar social. Por quê? Porque o indivíduo escolhe ser homossexual, na perspectiva deles, porque ele não precisa mais constituir família. Então ele pode aproveitar a sexualidade de outras maneiras. Afinal de contas, ele não precisa mais constituir família. A segurança social dele está no Estado, não está na família mais. Então, por isso, alimenta a sexualidade. Mas é uma ressignificação de uma tradição que existe nos Estados Unidos há muito tempo. E que não era nem uma tradição conservadora, era uma tradição liberal, né? Mas, enfim... Sobre os neoconservadores e os conservadores modernos. Essa é uma discussão que eu tenho muito grande, e aí eu recomendo, para quem quiser entender os conservadores modernos também, o texto do Rodrigo Farias, que é professor de América na UFRJ, meu colega. A gente pesquisou juntos na mesma época, ele pesquisava conservadores modernos, eu neoconservadores. E a gente tem alguns embates, inclusive teóricos, metodológicos, muito grandes. Mas o Rodrigo é um excelente pesquisador e ele estudou conservadores modernos. Ele estudou William Buckley Jr. Eu acho que há uma relação próxima entre conservadores modernos e neoconservadores, no sentido de que os conservadores modernos são os primeiros a estabelecer uma relação da questão moral com a questão do capitalismo e do lucro. E isso talvez tenha inspirado os neoconservadores. Mas aí existem duas diferenças. A forma como essa relação é construída e os grupos específicos sociais ao qual eles estão ligados. Eles são grupos socialmente, inclusive rivais dentro do campo conservador nos Estados Unidos. Os conservadores modernos perderam muita força, acredito que hoje em dia eles não têm quase representatividade. Mas William Buckley Jr. foi um cara muito importante nos anos 50. A relação desses conservadores modernos com a religião é uma relação direta com a religião. A dos neoconservadores não é uma relação direta. Isso é importante, eu acho. Acho muito importante. Mas... a relação com a religião é uma relação direta. E a relação com o Estado também é diferente. Os conservadores modernos, eles fazem essa relação do mercado com o Estado, etc., mas eles não são também... eles não são adeptos de uma perspectiva do fim do Estado de bem-estar social. Não, eles acham que alguns elementos têm que ser conservados. É uma perspectiva mais moderada nesse sentido. Por outro lado, eu digo que a relação entre Estado e mercado, ou entre sociedade e mercado, é diferente. O exemplo que eu acabei de citar sobre homossexuais, por exemplo, para um neoconservador, é muito diferente para um conservador moderno. O conservador moderno ele vai atacar o homossexualismo porque é degeneração e pronto, é uma questão de tradição, ligada à religião, ou ligada à questão moral, mais especificamente, assim, não de uma moralidade via mercado, mas de uma moralidade via moral mesmo. Algo que ele acha que é inato do ser humano e assim por diante. Os dois têm uma semelhança que é uma semelhança numa diferença, digamos assim, né? Uma coisa que é importante nos dois é a ideia de que o mercado pode fortalecer a comunidade ou a família, né? Que é totalmente contrária à perspectiva conservadora tradicional. Isso que é importante. Mas, mesmo assim, para os neoconservadores, esse papel do mercado no fortalecimento da família e do Estado é diferente do que para um conservador moderno. Mas aí daria uma outra discussão enorme. Mas, assim, os neoconservadores, eles pensam
aquela ideia de que o Estado tem que ser fraco, etc., é porque se o Estado for mínimo em determinados setores, em determinadas ocasiões, não é que o Estado tem que ser fraco, né? Eles, hora nenhuma, usam essa expressão Estado fraco. Né? O Estado tem que ser forte justamente para fortalecer as comunidades, é isso. A atuação do Estado tem que ser forte para fortalecer as comunidades. E ela tem que ser fraca para fortalecer as comunidades também. Comunidade, família, indivíduo. Né? Acho que os conservadores modernos estão numa outra linha. Eles não, eu acho que não tem... tem uma questão de refinamento aí também. Os conservadores modernos, eles são elitistas, muito mais elitistas do que os neoconservadores, que vão buscar essa coisa da leitura que o Gandhi fala, que os neoconservadores entenderam muito bem o Gramsci, de certa maneira, e eu acredito piamente nisso. Né, o Ayerbe, que me orientou no doutorado, ele tem, inclusive, um texto pequeno que é uma direita gramsciana. Né? É mais ou menos isso. Eu não concordo com algumas coisas, não, mas enfim. E aí, para finalizar, a questão dos imigrantes. Né? A questão dos imigrantes é fundamental para esses dois grupos nos Estados Unidos, e eu acho que está se tornando fundamental no Brasil também. Vou contar uma pequena história muito rápida, e tem a ver com os colegas chilenos, e que foi discutido sobre o Chile aqui, por exemplo. Eu falava com um aluno, recentemente, enfim, no meu curso de América, uma das últimas aulas era sobre a ditadura do Pinochet e o Chile pós-ditadura do Pinochet. E aí eu falava dos efeitos econômicos e tal, apresentei dados, enfim, eles leram os textos lá que tinham que ler. E aí um aluno levanta a mão no final da aula e fala assim: professor, nada disso que você está falando eu acredito não. Isso no curso de História, gente, eu dou aula no curso de História. Eu falei, não, tudo bem, mas por que? Não, eu morei no Chile 10 anos e eu não vi isso. Morei no Chile 10 anos e eu não vi ninguém ter problema com a educação, não vi ninguém ter problema com as aposentadorias, meus amigos não têm esse problema. E eu tinha feito uma aula toda baseada na ideia de que o indivíduo não dá para... A história não se constrói a partir de percepções individuais. Né? Porque isso é uma questão... Porque isso é fundamental para discutir ditadura no momento que a gente vive, sobretudo no Brasil, porque a gente não tem acesso aos documentos. Então é aquilo, minha avó disse que era boa. Então a aula foi toda construída na ideia de percepção individual. E aí o cara fala isso. E aí eu falei assim para ele, não, mas por que então que você acha que esses protestos estão acontecendo no Chile? Eu fiquei estarrecido com a resposta. A resposta dele foi, é um problema dos haitianos. Isso só começou a ocorrer quando os haitianos chegaram no Chile. Eu fiquei, assim... Eu não sabia se eu me pendurava de cabeça para baixo na sala ou se eu pendurava ele. Porque era surreal. E a questão da imigração é muito importante nos Estados Unidos, nos anos 80, para neoconservadores neoliberais e na América Latina hoje. Mas isso rompe, eu acho que isso divide até neoliberais e neoconservadores. Eu acho que isso divide neoliberais e neoconservadores também. Os neoconservadores, de forma geral, eles vão ter uma perspectiva muito mais restritiva à imigração. E aqueles que podem ser aceitos enquanto imigrantes, eles têm que se americanizar do ponto de vista cultural e moral. Então eles têm que adotar a ideia de comunidade dos Estados Unidos, moral dos Estados Unidos, e por isso a proibição do espanhol nas escolas do Texas, por exemplo. Porque eles têm que aprender inglês. Sabe? Então, os neoliberais, a discussão do muro começa na reforma da imigração do Reagan em 86. Ele é um dos primeiros a falar em construir muro. Enquanto isso, ele tem os neoliberais do Partido Democrata no Congresso falando o seguinte, não, tudo bem, a imigração é um problema, mas é mão de obra boa para lavoura no sul dos Estados Unidos. Nem nos momentos de mais restrição à imigração dos Estados Unidos, os mexicanos foram proibidos de entrar, e não foram, passaram o século XX inteiro sendo mão de obra da lavoura do sul da Califórnia, por exemplo. Inclusive, vão ser usados para construir o muro. E aí a reforma do Reagan é muito curiosa porque ela é o meio termo disso daí. Ela se resolve da seguinte maneira. Os imigrantes ilegais, ou eu não gosto do termo ilegal, mas não documentado, que estão dentro dos Estados Unidos, vão ganhar anistia. Desde que eles aceitem ficar 10 anos sem entrar, sem participar dos sistemas públicos de qualquer coisa, exceto a educação. Mas não podem participar da seguridade, tem que contribuir, mas não tem direito a. Né? 10 anos de moratória. Isso era um elemento. E o outro elemento era, precisamos reforçar a fronteira. Aí se começa a construir muro, o investimento no orçamento da fronteira cresce, e aí é um investimento militar, né, porque é de fiscalização de fronteira com armas, aqueles night goggles, né, aqueles óculos de fiscalização noturna, que nos anos 80 era algo de última geração, né, e os Estados Unidos vão comprar aquilo, vão incentivar a indústria militar na fiscalização da fronteira. Então os caras acham uma saída, que é uma saída que beneficia todo mundo, no final das contas. Né? Que supostamente beneficia todo mundo. E a discussão volta de novo agora.
enfim, eu acho que há um complicador na América Latina que é a igreja também, mas aí é uma outra discussão. Bom, então, pessoal, mais uma vez agradecer ao Gandim, ao Roberto, por compor essa mesa. Acho que foi muito instigadora e acho que realmente agradeço vocês porque cumpriu muito o papel do que a gente queria, que era poder discutir as bases teóricas, né, dessas questões todas que a gente vem falando de políticas conservadoras na educação básica. Então, nós vamos ter um intervalo agora até as 16h30. A gente tem um coffee break ali no corredor. E depois, às 16h30, a gente retoma os trabalhos com a mesa Políticas Conservadoras e Trabalho Docente, com a professora Dalila Andrade Oliveira e o professor Vicente Sisto. Obrigada.